A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Relacionamento vivificante. Adão e Eva morreram espiritualmente e agora em Cristo, Deus quer nos vivificar através do relacionamento diário pela graça, com o Deus, com a palavra de Deus e com o corpo de Cristo, que é a sua igreja viva, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 14, diz assim: os teus profetas viram para ti visões falsas e insensatas, não manifestaram a sua iniquidade, para te desviarem do cativeiro, mas viram para ti profecias vãs e coisas que te levaram ao exílio. Uma falsa profecia poderá tratar de forma superficial a questão do pecado e da queda. Pois se a queda de Adão e Eva é realmente morte espiritual, que é a separação de Deus e a ausência de amor por Deus e pela sua causa, a religião não substituirá isto de forma limitada. Qualquer coisa menor do que uma comunhão diária com o Senhor pela graça, na intensidade máxima, produzirá pessoas que não terão a restauração necessária, de forma que serão vulneráveis ao erro e ao pecado. Jeremias estava dizendo aqui que as profecias falsas, ao invés de libertarem o povo, levaram eles ao engano e ao cativeiro. Enquanto Jeremias tratava a questão séria da necessidade de reconciliar-se com Deus, os falsos profetas davam profecias, lisonjas, elogios, como se eles estivessem fazendo tudo correto, de forma que permaneciam nessa mornidão, descaso, destemor, levando o pecado na brincadeira, como se Deus não fosse santo. Respeitar a santidade de Deus é grande sabedoria. Para isso que Ele nos deu o sangue de Jesus. Em Apocalipse 7,14 diz que a razão pela qual estamos na presença de Deus nos céus é por causa do sangue de Jesus, que lavamos as nossas vestes no sangue de Jesus. É nossa única justiça. A Bíblia diz em Filipenses 3,9, Paulo dizia: eu não tenho nada para apresentar a Deus como minha justiça, para que Ele me aceite, me ouça, mas a minha justiça vem através da fé em Jesus Cristo, a sua obra consumada na cruz do Calvário. É em Cristo que somos aceitos, agradáveis. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão através da fé no Senhor Jesus. É o que diz em João 14,6. Em Romanos 5,1 diz que nós temos acesso a essa graça através da fé no Senhor Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6. Então, essa dependência da graça, ela é muito importante, pois a única fonte que pode produzir essas mudanças necessárias é a graça. Em Romanos 8,13 diz que se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Então, vemos que o Senhor nos salva através da fé, nos justificando pelo sangue e depois pelo Espírito, nos ensinando a sair da dimensão da desobediência para a dimensão da obediência. Isto é um presente que ganhamos através do nosso relacionamento com o Senhor. Deus coloca esse querer e esse efetuar. E depois Ele vai nos melhorando dia a dia para que consigamos escolher o excelente e rejeitar o mal. É o que diz lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, sobre Deus colocar na frente de nós a proposta da vida. Ele diz: escolhe a vida. Ele diz: em apegar-se ao Senhor, nisto depende a sua vida. Então o homem desde a queda está apegado no pecado, vive na frequência da carne. Agora a graça nos justifica pelo sangue, o que Jesus Cristo fez nos salva. E o Espírito Santo entra em ação na vida do salvo e começa a nos tirar da frequência da carne, do amor ao pecado, da escravidão, e vai nos levando para a dimensão da obediência espiritual.
E essa obediência, fruto, é evidência de que temos uma fé. A fé sem obras é morta. Sabemos que não somos salvos pela santificação. A santificação, ela é uma evidência de que há uma fé salvífica. A fé verdadeira, ela tem fruto. Uma fé que não gera na pessoa o temor, o arrependimento, a santificação, não é uma fé salvífica. É uma fé religiosa enganosa. Quantas pessoas que dizem eu tenho fé, mas não temem a Deus e não amam a sua palavra, não se consagram e não estão renunciando às impiedades, o pecado, não estão respeitando a santidade de Deus pelo sangue de Jesus e nem se revestindo no Espírito para vencerem os pecados da carne um a um. O que vemos é que essas pessoas estão se enganando. Estão no meio de entretenimento, comércio gospel, estão no meio de atividades seculares dentro do templo, misturados com mundanismo, idolatria, carnalidade, pecados ocultos, vivendo uma vida morna, são filhos bastardos. Serão rejeitados no final, pois foram enganados pelos falsos profetas, assim como este povo no tempo de Jeremias não queria ouvir Jeremias. Eles queriam ouvir profetas que dissessem que estava tudo bem, que eles podiam continuar naquela porta larga. O Senhor diz que nos últimos dias os homens vão fugir dos verdadeiros profetas. Sempre os verdadeiros profetas serão odiados e uma pequeniníssima minoria o ouvirá. A grande maioria chamará de salgado demais, fanático, radical e fugirão. Não preciso de tudo isso, eu também sou gospel, eu também sou evangélico. Isso nada a ver, não dá nada, o que tem? E aí as pessoas vão ficando cada vez mais mornas, fracas, vulneráveis, sem ânimo para ter esse relacionamento vivificante. O que vemos que a evidência da fé genuína é o relacionamento vivificante. A cada dia essa pessoa está mais apegada ao Senhor, tem mais misericórdia, ânimo para se consagrar e para ajudar pessoas. Se a pessoa não percebe cada dia mais a fé na sua vida, o amor, a adoração, a comunhão com o Senhor e com pessoas cheias do Espírito Santo, essa pessoa não está sendo vivificada, ela está sendo enganada. Pois a palavra genuína vivifica, pois o homem precisa de vivificação. O último Adão é espírito vivificante, é Jesus Cristo, o último. O primeiro desobedeceu, mas Jesus Cristo obedeceu. O que vemos é, Jeremias 5,31 diz assim: os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com os seus próprios critérios e vontades. Veja o que está dizendo. E mais, ele fala, o povo se agrada de tudo isto. Me engana que eu gosto. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? Então, enquanto eles estão ouvindo os falsos profetas e gostam de dizer e alisam a sua carne, enquanto pegam o seu dízimo, alisam, não profetizam contra o pecado, não profetizam contra a carne, não, jamais, senão saem muitos membros que dão dinheiro. Então tomam muito cuidado, aquela pregação psicológica, agradável, suave, aquele ar-condicionado gostoso, aquele banco almofadado e só notícias boas para a carne. Pois sabemos que o Evangelho são boas notícias para o Espírito. Mas para isso precisamos tomar a cruz e renunciar a cada dia pela graça à carne. O que vemos é que esses falsos profetas levam em banho-maria essas pessoas anestesiadas e em coma até o inferno. A religião produz pessoas duplamente mortas. Sabe por quê? Porque elas estavam mortas no mundo e foram para a igreja, encontraram uma religião e pensam que estão vivas e continuam mortas, só que agora elas jamais vão procurar porque pensam que encontraram. Que eu e você possamos encontrar o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor pela graça. O verdadeiro evangelho do temor do Senhor, pois hoje vivemos um destemor, crentes que brincam com o pecado e não se importam e dizem o que tem, nada a ver, um povo misturado com mundanismo, carnalidade, promiscuidade, sujeira, um povo hipócrita sem palavra. Mas eu creio que Deus tem um remanescente, que eu e você possamos entrar na porta estreita, que possamos entrar nessa verdadeira palavra revelada, a qual Paulo e Pedro pregaram, João, que eu e você possamos encontrar esse evangelho revelado e permanecer nele até o fim, livrar-se como Ló de Sodoma e Gomorra.